Esse projeto, ele por ter tido um grande aporte de investidores no início, era necessário a gente ter essa ponte de contato mostrando para eles como que esse projeto estava se desenvolvendo, quais etapas, porque tinha uma promessa de roadmap, né, das coisas que a gente ia cumprir como projeto. Então, além de tudo que o Heartbeat Resolve, que a gente estava comentando, ele ainda era um documento que a gente conseguia mostrar para os investidores e eles acompanhavam semana a semana tudo que a gente estava fazendo, tudo que a gente estava alcançando, quais eram os nossos planos. Então ele resolvia essa dor, isso era uma dor forte que a gente tinha lá e é muito comum, em startups principalmente. Então ele resolvia isso aqui. Passar contexto para outras lideranças e outros times, assim como nesse projeto e em outros também. Eu era líder do projeto, do time de desenvolvimento e design, então a gente fazia a UX, a UI e a gente tocava o desenvolvimento front-end também. O desenvolvimento era só o front-end, tinha outros times de desenvolvimento, back-end, o time de desenvolvimento de cripto, de blockchain. Esse projeto específico eram vários times, eram várias lideranças diferentes. Tinha o time de marketing, tinha o time da galera que ia a campo mesmo, conversar com esses produtores, por exemplo. Então eram vários times, eram várias lideranças. E especialmente os times de tecnologia, que era onde eu estava inserido, a gente precisava estar andando muito junto, para a gente não se descolar muito, para a gente conseguir adaptar os nossos sprints e estar andando sempre no mesmo pacing, para a gente não ficar lá na frente, eles não ficarem lá atrás e vice-versa. Então, essa era uma ótima forma da gente ter contexto de tudo que estava rolando nos outros times. E aí, todos os outros mesmo, até essas coisas de campo, como eu comentei, a galera do marketing, de comunicação, as lideranças da empresa, do projeto. Essa frequência, esse documento, ele faz com que isso se torne uma documentação do projeto. Então, caso entre alguém no time, por exemplo, depois de algum tempo, ou caso alguém venha querer entender melhor quais foram as fases de projeto, algumas decisões de projeto que a gente precisou tomar ao longo do tempo, a gente tem uma documentação viva ali, que foi acompanhando, ela é sequencial. Então, com isso, a gente tem essa biblioteca de progresso, esse histórico. Então, basta ir ali e olhando semanalmente, a gente vai conseguir ver que são os exemplos aí desses heartbeats e vamos fazer uma parte mão na massa também. Eu trouxe 2 heartbeats para vocês verem como é que funciona e a gente vai fazer um heartbeat juntos também, para a gente ver aí na pele como que é. Então eu vou me apoiar em cima desse projeto que eu comentei, que a gente tem muito orgulho de ter participado aqui como Startae desse projeto. Esse projeto foi para o ar já, essas coisas que eu vou mostrar já foram para o ar, já tinham sido divulgadas e esse projeto está no ar, tá até hoje em desenvolvimento, então é bem legal acompanharem. Então aqui essa era a forma da gente compartilhar o que estava acontecendo semanalmente. Isso inclusive é algo muito interessante porque às vezes, não sei se bate com vocês, diariamente vem uma sensação de que a gente não conseguiu produzir tanto, que, poxa, sei lá, parece que hoje não rendeu tanto o dia. E é muito normal isso de acontecer, é muito natural. Acontece comigo, às vezes acontecia mesmo como um time, poxa, acho que hoje não foi tão bom. Às vezes rolava um dia ou outro, mas isso que é legal, assim, isso que é curioso. Toda vez na hora de mandar esse Heartbeat, quando chegava no fim de semana, a gente conseguia ver o tanto de coisa que a gente tinha feito. E isso era muito massa, né? Então essa diferença de você estar olhando para um dia e que talvez seja até um pouco injusto, e estar olhando para a semana. E semanalmente a gente se surpreendia assim, com o resultado. Claro, a gente tinha um planejamento, a gente sabia se a gente estava dentro ou estava fora. Mas sempre na hora de compor isso aqui, era tanta coisa e era tão legal isso, a gente sempre comemorava muito na hora de mandar. E como eu comentei, a gente sempre fazia muita questão de deixar esses documentos bem visuais, bem ricos. E também não precisa ser algo formal. Se a sua empresa tem essa cultura, se ela exige que seja assim, totalmente formal, sem emoji, sem nada, beleza, dá para adaptar, dá para fazer. Mas como a gente sempre queria trazer essa parte mais humana, como foi pra gente e tal, o que a gente está alcançando, e animar os outros times também, para a gente continuar avançando, a gente não poupava esses recursos visuais, como emojis, GIFs e os próprios prints do que a gente estava fazendo. Então, essa questão de estar em inglês aqui era uma especificidade do projeto, eles pediam para ser em inglês porque os investidores
só entendiam dessa forma, então a gente se forçava ali, só mandava em inglês. Então, aqui, uma pequena introdução, então aqui a gente sempre compartilhava o que tinha acontecido no progresso da semana. Então, esse Heartbeat especificamente foi um que a gente estava segurando para fazer uma release que a gente ia entregar muita coisa. Então esse Heartbeat, assim, ele foi muito positivo quando chegou, porque foram várias releases, e eu aqui ia mostrando, foi uma página do jogo que a gente fez, não vou entrar tanto em detalhes das coisas que a gente fez, mas só mostrando essas categorias, né? Então aqui era uma categoria diferente de algo que a gente estava fazendo, aqui já era uma outra categoria dentro da plataforma, então a gente mostrando que se teve a release, né, era porque resultado de que 100% do design estava pronto, 100% do desenvolvimento estava pronto também, que isso já tinha sido testado e que já estava tudo certo. Então, outra release também, foram várias coisas que fizeram parte aí dessa release. Então, e aqui, ó, como eu comentei, a gente gravava GIF e ia mostrando, aqui você vai trocar a moeda, aqui você investe num projeto, coloca a quantidade que você vai investir, então sempre trazendo esses recursos visuais. Esse projeto ele também tinha tradução em chinês, então aqui a gente mostrava uma campanha que a gente fez para os chineses. Os testes automatizados, então dá para perceber que tem coisas muito técnicas, como essa parte aqui, por exemplo, que talvez não faça sentido para todo mundo. Mas se alguém do marketing, por exemplo, chegou nessa parte aqui e não faz tanto sentido, ela vai ler que a gente está fazendo teste automatizado. Mas não interessa tanto, mas beleza, estou sabendo, pula, vai para a próxima. Então, e aqui mais coisas que a gente estava desenvolvendo ainda, que não estava pronto, mas que a gente já estava com o design fechado, e a gente vai mostrando todos os fluxos de tela. E aí aqui, isso que é legal da parte humana que eu estava comentando, eu fiz questão de trazer esse Heartbeat aqui, eu coloquei uma sessão extra, porque a gente reuniu o time aqui do desenvolvimento especificamente, e aí a gente estava colocando essa pancadão de coisa aí, esse pacote de coisas, a gente estava colocando isso no ar. Então a gente estava junto ali, sempre dá aquele gelo na barriga, né, quando a gente vai fazer o deploy do projeto. Então a gente fez uma call, trouxe todo mundo junto, e aí aqui eu estou compartilhando minha tela, e comecei a colocar o projeto no ar. E nessa aí eu falei, galera, vamos tirar foto aí pro Heartbeat. Então, isso fica, né? É a documentação do projeto, e projetos são pessoas, times são pessoas, são histórias. Então, isso fica, né? Então, até coloquei aqui essa parte, trazer essa parte humana para agregar, então todo mundo viu isso, os investidores viram. E, além de tudo, a gente tinha uma reunião semanal com todas as lideranças. Então, em algum momento, por não ter um script, por não ter algo tão certinho, era natural que um líder, ou um time ou outro acabasse falando demais, o outro às vezes falava de menos. Mas no final a reunião ficava um pouco mais extensa. Então, com isso, esse era um recurso, depois que os times começaram a fazer isso era um recurso que a gente tinha e a gente falava, olha, essa parte aqui, aí conseguia mostrar alguma coisa, a gente também delimitou o tempo para cada liderança falar, mas uma vez que você já tem o script pronto, com tudo certo, já fica muito mais fácil. Então, a gente usava esse recurso na reunião. Isso aqui, por si só, dependendo do caso, dependendo do time, ele consegue substituir reuniões. Muito, muito facilmente eu consigo afirmar isso. Mas dependendo do caso, dependendo do time, dependendo da empresa, dependendo do projeto, reuniões vão existir, e ele vai ser uma ótima forma da gente fazer isso. E uma coisa puxa a outra, a reunião também era um grande incentivador da gente estar fazendo isso aqui cada vez melhor, para chegar na reunião com tudo redondo. Mostrar outro bem rapidamente aqui, como a gente já mostrou aquele, mas aqui também compartilhando o passo a passo de uma nova feature que era grande, que ia para o ar. Então passo 1, passo 2, passo 3. Isso ajudava muito o time de comunicação, o time de suporte a entender a ferramenta, até para poder ajudar a galera caso precisasse. Então a gente já dava isso aqui muito mastigado. E é um espaço que, no final, a gente tem a reaction das pessoas, elas podem comentar, e tem uma discussão aqui. Então, se alguém está vendo isso aqui e tem uma pergunta específica sobre, sei lá, um teste automatizado, ela pode chegar aqui e perguntar, poxa, bacana que vocês estão usando um teste automatizado, que ferramenta que vocês escolheram, ou por que vocês escolheram a ferramenta X e tal, só para saber mesmo. Então pode ainda ser um ambiente aqui para a gente continuar essa discussão ou aprofundar em alguma coisa específica. Então é bem legal.